Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 227. Então o tema hoje, os cometas. E a questão é de número 28. Então, olha só o que Galileu fala a respeito de cometas. Os cometas, né? Porque principalmente tanto eu creio que os cometas eles intrigam a tanto os astrônomos quanto os teólogos, né? As doutrinas, as religiões, intriga todos os sistemas, intrigam até a humanidade. Porque por mais que todos esses opinam a respeito, quase sempre nenhum consegue desvendar o real sentido, a verdadeira importância de um cometa. No entanto, na antiguidade, nós sabemos que na antiguidade o aparecimento de um cometa significava assim destruição, pestes, né? Vou usar esse termo pejorativo, significava desgraça no seio da humanidade. E enquanto não tem nada a ver. É lógico que a astronomia nunca viu os cometas por esse lado. Mas a teologia e as doutrinas e os sistemas subjugados, os sistemas subjugados às doutrinas e às teologias e às religiões e às ciências, né? Esses sim, sempre aquele lado místico, né? Aquele lado negativo. E é uma coisa assim tão interessante, né? Que é um processo natural que faz parte das leis da natureza de Deus. Então, olha só para ver. Os cometas, astros errantes, né? Veja bem, astros errantes. Os cometas, ainda mais do que os planetas, que conservaram a denominação etimológica, serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertencem a Terra e nos levarão às regiões longínquas da extensão sideral. Simbolicamente não, veja bem, Galileu está certo. Quem somos, ou melhor, que sou eu para ir contra o que Galileu aqui está dizendo? Mas é preciso entender uma coisa aqui, ó.
Galileu, ele usou um termo aqui, astros errantes. Não existe astros errantes na criação divina. É óbvio que Galileu teve que dizer dessa forma, usando, esse termo astro errante, porque, como já dissemos, a Gênese, ela é analisada por centenas de doutrinas, por centenas de seitas, de religiões. Então ele procurou adequar, mas o espírita verdadeiramente espírita, que tem um pouquinho de conhecimento dos desígnios de Deus, da natureza de Deus, e que ainda estuda alguma coisa no plano espiritual, entende que na natureza de Deus não existe nada que possamos classificar como errante. Não existe nada. Tudo tem uma certa importância. Tudo possui um objetivo. Tudo tem um propósito. Não existe sequer uma molécula no universo, nos universos, que possamos dizer errante. Não. Então, os cometas não são astros errantes. Porque errantes dá a entender que ele não tem, ele está desgovernado, enquanto que não. Existe um objetivo, há um objetivo. Existe um propósito. Os cometas, como os satélites, os planetas, as galáxias, tudo elaborados pelos ministros de Deus, com um objetivo. Tudo possui um objetivo, Então, nós precisamos ficar muito atento a certos termos, porque muitas pessoas ao ler, passa por cima e nem perceba, a gente respeita, que cada um é cada um. Isso aqui também que eu estou dizendo não é uma exigência, e sim estamos apenas tentando mostrar que na natureza de Deus não existe nada desgovernado. Não existe nada fora das leis do Criador. Tudo obedece
os desígnios do Criador. Tudo faz parte da natureza de Deus. Aí você pode me dizer, então quer dizer que os cometas também faz parte da natureza de Deus? É óbvio. Tudo por ele criado. Ah, mas você acabou de dizer que os planetas, as galáxias e tal, os satélites, eles foram criados todos pelos ministros de Deus e também pelos arquitetos siderais. Agora você já está dizendo criados por Deus, a matéria primitiva, cósmica, universal, a responsável por tudo que nós conhecemos e desconhecemos. Mas é preciso entender que as formas que nós deparamos, todas estas formas oriundas da matéria primitiva, cósmica, universal, manipuladas, essa energia manipulada pelos ministros de Deus, de certa forma também, de forma também que isso ocorreu e ocorre também com os cometas. Então, olha só, astros errantes, né? Então, não existe astros errantes que vive desgovernado aleatoriamente no universo e por toda a eternidade. Não, tem um objetivo, né? Então, apenas isso. Então, os cometas, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema. Olha só para você ver. Serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertencem a Terra e nos levarão às regiões longínquas na extensão sideral. Mas, antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, demos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Então você observa que eu entendo, com todo respeito, eu entendo que Galileu aqui, ele, coitadinho, ele, devido à evolução dos seres aqui na Terra, ele precisou utilizar alguns termos que, perante a natureza de Deus, né, não condiz. Por exemplo, papel que lhes cabe na economia planetária. Então, economia planetária é um termo inexistente perante a realidade. Isso aqui é um improviso de Galileu, um improviso necessário por falta de outro termo condizente à nossa compreensão.
porque não adiantaria nada Galileu se utilizar aqui de outro termo condizente e, ao perpassar os olhos sobre a matéria, não entendi nada. Uma vez que economia planetária a humanidade já não consegue entender, agora imagina se ele emprega realmente o termo correto. Então nós temos que ficar atento nisso, né? Porque tá aí a psicologia que os bons espíritos eles empregam e uma vez atento é onde nós aprendemos. Então vamos dar sequência, porque nas sequências aqui que nós vamos aprender alguma coisinha. Porque por enquanto ele está só comentando que vamos, né, tanto quanto possível a natureza intrínseca deles, né, o papel que eles cabem na economia planetária. Alguns são vistos, olha só para você ver, alguns são vistos nesses astros dotados de cabeleira. Nós entendemos o sentido desse termo cabeleira, porque também é um termo condizente à nossa compreensão, até porque aquela cauda do cometa se parece realmente com uma cabeleira. Mas é preciso entender que aquela cauda do cometa, ali encontra-se elementos que nós desconhecemos. Então, alguns são vistos nesses astros, porque são muitos cometas, né? Alguns são vistos nesses astros dotados de cabeleira, mundos nascentes. Olha só. A elaborarem no primitivo caos em que se acham. As condições de vida e de existência que tocam em partilha às terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição e para muitos a singular aparência que tem foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive, na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças. É o que nós havíamos dito. Enviados por desígnios providenciais, a terra, espantada e tremente. Então, olha só. Então, as teologias arbitrárias não fizeram aqui no passado, na cabeça da humanidade, essa lavagem cerebral. O que as religiões e o que também os sistemas subjugados a outros sistemas não fizeram, né, na cabeça da humanidade, prendendo-as
em um cabresto de ignorância e não permitindo que se desenvolvessem, que crescessem, porque a ignorância era tamanha que a humanidade toda, presa a esses sistemas todos aqui na Terra, sempre acreditaram, e muitos ainda também acreditam, né? Inclusive, até hoje mesmo, 2023, a humanidade ainda, com todo respeito, em muitas questões, ainda não se evangelizaram, né? Por exemplo, quando a astronomia, eles anunciam o eclipse solar, por exemplo, ou o eclipse lunar, então muitas pessoas procuram, assim, de certa forma, se calar perante os desígnios de Deus por medo de serem, assim, repreendidos. Porque os sistemas assim ensinaram que durante esse momento e mediante certas coisas é preferível você se calar do que... Porque se você questiona alguma coisa, você pode ser repreendido. Então, olha só para você ver, isso a tal ponto que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças aqui na Terra. E depois que esse cometa passar, olha, as coisas vão ficar difíceis aqui na Terra, hein? Se preparem. Se preparem, né? Engraçado que não é só quando acontece de um astro desse que passa aqui, né, no nosso sistema solar, porque é preciso entender que o cometa também não passa aqui pertinho aqui da Terra, não. O cometa, ele passa, vamos usar esse termo, passar. Ele passa praticamente fora do sistema solar. E quando dentro do sistema solar, há uma distância que nós não temos, só a astronomia mesmo, né? Eles possuem esses métodos de estudos e tudo, de espaço, essas coisas todas, de distância. Mas isso não são só esses astros que causam temor aqui na Terra, pois nós temos visto certos obsessores através de alguns médios aqui no Brasil, que você encontra muito no YouTube, esses obsessores, passando inclusive por Dr. Bezerra de Menezes, anunciando 3 meses de desgraça na Terra. Engraçado que tem um obsessor através de um médio aí no YouTube, e o Dr. Bezerra de Menezes anunciou uma desgraça aí de 3 meses
né, de escuridão, de sofrimento. Cadê? Não aconteceu. Então, infelizes daqueles que se prendem a isso. Deus é amor, gente. Deus é amor. Nós não estamos aqui na Terra para sermos punidos. Nós não estamos aqui para sermos punidos e nem sacrificados e torturados por Deus, e simbolicamente, nem pelo demônio, porque o demônio não existe, isso é mitologia. Nós não estamos aqui para ser torturados por Deus, castigados por Deus, torturados pelo demônio, pelo diabo, que não existe. Nós nos encontramos aqui na Terra sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus. Não para sofrer, e sim para resgatar, quitar os nossos débitos que contraímos em vidas passadas perante uns e outros nos nossos momentos de vacilo. Então Deus é amor. O dia que algum espírito desse vier e anunciar sofrimento, desgraça e tudo mais, isso não é da parte de Deus, pode ter certeza. Isso é da parte do demônio. Vamos para o próximo vídeo.